E agora sim, vamos lá para o slide. Hoje a gente vai falar do algoritmo de Prim. Tá? Em linhas gerais, é um algoritmo para determinar a árvore geradora de peso mínimo. Tá? E o que é isso? A árvore geradora de peso mínimo, aí a gente tem algumas definições lá nas notas de aula, tá? Que a gente define ele por partes. Tá? Primeiro, o que é uma árvore. Aí eu vou desenhar rusticamente aqui para vocês. Mas o conceito de uma árvore é de um grafo qualquer, né, que a gente define formalmente de G de grafo VE, onde V ele representa vértices e o E ele representa arestas. Aqui ele pode ser tanto arestas quanto arcos, tá? Ele pode ser A ou pode ser I. Então, dado um grafo qualquer G, uma árvore, ela é apresentada por definição como contendo um número qualquer de vértices e um número de arestas exatamente igual a o número de vértices, a cardinalidade do vértice, menos 1. Ou seja... Professor, Oi, diga. desculpa interromper. Assim, o senhor está com alguma apresentação aberta? Ele não está aparecendo não para vocês? Para mim, não. Não sei se o restante dos alunos. Aqui está aparecendo. Aqui também. Não, deve estar errado aqui. Então, desculpa isso. É simples. Não, faz o seguinte, sai da sala e entra de novo que eu te adiciono. Beleza. Só um minuto, tá, gente? Que essa parte é importante, seria bom ninguém perder. Tá? Apareceu aqui, só um minuto. Alô, Helder, tá me ouvindo? Tô sim, agora está aparecendo. Ah, beleza. Obrigado. Deixa eu adicionar mais alguns colegas, peraí, que a gente continua. Tá, acho que foi. Então, conceito de árvore é um dado grafo, né, com um número de vértices. E a definição formal de árvore ela tem exatamente o número de vértices menos 1. Ele é a cardinalidade do conjunto de vértices menos 1. Então, lá no nosso exemplo 5, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, esse grafo do exemplo 5, ele é um grafo que pode ser definido como V de vértices. Quantos vértices a gente tem? 6. E quantas arestas, nesse caso, a gente tem? Aí é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse grafo ele tem 6 vértices e 10 arestas. Esse é o G desse grafo. Mas aí, se eu fosse montar uma árvore, né, que partisse desse vértice, que partisse desse grafo. Bom, para ele ser uma árvore, ele pode ter o mesmo número de vértices, que é 6, daquele grafo ali. É um novo G, vou chamar de G1. Esse G1 ele tem o mesmo número de vértices, 6. Mas agora eu quero construir
uma árvore desse grafo. Então, para ele ser árvore, eu preciso ter um número de arestas que é exatamente o número total de vértices menos 1. Então, se eu tenho 6 vértices, a minha árvore que vem do grafo do exemplo 5, ele tem que ter 5 arestas. Essa é a primeira definição. E a segunda, que eu acho, inclusive, que é a mais importante, é uma aresta é um grafo que não contém ciclos. Então, supondo aqui, eu tenho N possibilidades para esse G1 aqui ser uma árvore, mas ele tem 6 vértices. Então, como que eu posso montar uma árvore que tenha 6 vértices e 5 arestas? Aí eu posso colocar lá, ó, vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6. O exemplo mais simples que a gente encontra na literatura de uma árvore é isso aqui. Eu ligo diretamente 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Ó, eu tenho 6 vértices e tenho quantas arestas? 1 para 2, 1, 2 para 3, 2, 3 para 4, 3, 4 para 5, 4, 5 para 6, 5. Então, eu tenho 6 vértices e tenho 5 arestas. Isso é uma árvore. É uma árvore que advém do grafo 6 de 10 do exemplo 5. Tá? Perdão. Não advém dele porque eu não tenho certeza se todos esses caminhos têm lá, mas para um exemplo genérico de 6 vértices, tá? Então, eu ligo eles diretamente. A gente pode ver que aquilo que é considerado principal não ocorre aqui. A gente não tem ciclos, tá? E o que seriam ciclos aqui? Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa do tipo, se eu conectasse até mesmo da forma mais esdrúxula possível, eu pegar o vértice 1 e conectar diretamente no vértice 6. Isso aqui ele já foge da definição formal de árvore, porque eu tenho, ao invés de 5 arestas, agora eu tenho 6. Então, ele já foge do primeiro critério e ele foge do segundo, ele está formando um ciclo. Eu saio de 1, né? Eu dou a volta por todos os vértices do grafo e eu estou voltando para 1. Então, eu vou de 1, eu saio de 1 e chego em 1. Quando eu saio de um vértice e eu chego nele, né? Eu saio e chego no mesmo vértice, isso é um ciclo, tá? Se eu quisesse botar também aqui, ó, de 1 para 2, isso formou um ciclo. Ou se eu fizesse de maneira diferente, eu tenho 6, né? Então, eu podia fazer assim, 1, 2 e 3. E conectasse. E 4, 5 e 6. Mesma coisa. Aí ele parte também para uma outra característica de árvore também, que a árvore precisa ser um grafo conexo, tá? E esse primeiro exemplo é o que a gente chama de um grafo conexo, tá? E o segundo exemplo é um grafo desconexo. Ele é conexo entre 1, 2 e 3, mas ele é desconexo quando considerado por inteiro, né? Ser conexo ou desconexo é quando eu não tenho ligações entre um desses pares de vértices, tá? Ou seja, são vértices isolados, ou
são vértices combinados, em que eu tenho esse tipo de separação que eu apresentei para vocês. Então, isso tudo aqui a gente está conversando sobre árvores, tá? Esse é o passo inicial. Então, primeiro tem que saber o que é árvore, tá? É um grafo conexo que não possui ciclos e que o seu número de arestas é exatamente o número de vértices menos 1, tá? Essa é a visão zona geral do que é árvore. Aí, acho que o Renan está pedindo a palavra. Pode falar, Renan. Boa noite, professor. Só uma dúvida. Eu acabei perdendo o comecinho da aula, eu não vi. Se por algum acaso, por exemplo, em vez de você ligar o 1 a 2 ali, igual você fez uma ligação a mais, ele fosse de 1 a 3, mas se fossem todas as arestas orientadas, seria válido? Ou nesse caso dessas árvores, elas não têm orientação, elas são só arestas sem orientação? A gente trabalha sem orientação, tá? Porque quando a gente faz com orientação, aí a gente está trabalhando num outro sentido, que aí são grafos fortemente conexos, somente conexos. Então, a gente tem uma leve mudança que pode prejudicar o entendimento. Então, como a gente não trabalha com isso, tá? Considera que não existe, tá? São apenas arestas, sem ligação, sem sentido nos arcos, tá? Então, toda vez que a gente for pedir uma árvore geradora, tá? Mesmo que o grafo seja orientado, vocês vão trabalhar ele como se fosse não orientado. Tá certo? Perfeito, obrigado. Beleza. Então, essa é a visão geral do que é a árvore, tá? Então, é um conceito amplo que é um grafo conexo que não possui ciclos. E o segundo mais importante, que é uma definição matemática, o número de arestas dele é exatamente o número de vértices menos 1. Então, isso tem que estar gravado. Aí, beleza, definimos árvore. Definimos o que é árvore. Agora, o que é uma árvore geradora, né? O que esse geradora significa para a gente? Quando a gente está falando de um grafo gerador, tá? Aí não necessariamente se aplica somente à árvore. Quando a gente está falando de um grafo gerador ele é um subgrafo de um grafo original, né? É um subgrafo induzido do original, que possui o mesmo número de vértices que o grafo original. Então, eu não posso escrever uma árvore geradora se eu não tiver nesse subgrafo o mesmo número de vértices. Tá? Aqui, eu trouxe 6 vértices, como no nosso G original, de 1 a 6. Mas do exemplo 6, eu posso gerar árvores menores. Eu não necessariamente preciso construir uma árvore que tenha 6 vértices. Eu posso construir uma árvore que tenha 5 vértices, uma árvore que tenha 4 vértices, uma árvore que tenha 3 vértices. E as regras permanecem as mesmas. Só que eu vou ter árvores menores. Mas árvores menores não são árvores geradoras. Então, por exemplo, o que é um subgrafo induzido? Que é induzido do original, né? Ou gerador. Vamos supor que eu estou com aqueles 6 mesmo. Então, eu tenho lá
eu tenho vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6. Aí eu posso construir qualquer maluquice dele. Eu sei que tem de 1 para 2, vamos lá. Tem de 1 para 2, tem de 2 para 4 e tem de 5 para 6. Aí está aqui, eu tenho um subgrafo induzido do original, eu tenho o mesmo número de vértices, mas é um grafo totalmente diferente do outro. Mas ele contém os mesmos números de vértices do original. Ah, mas aqui ele está desconexo. Tá, mas ele é induzido do original, ele tem o mesmo número de vértices. Então, para ser gerador, precisa possuir o mesmo número de vértices. Ok? Para ele, aí eu não me recordo ao certo se nos grafos conexos ou desconexos eu posso usar o termo induzido, mas vocês não precisam se ater a isso, tá? O que eu trago para vocês quando a gente está falando de um subgrafo gerador do original, ele precisa ter o mesmo número de vértices do original. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui tá ok, ele é um subgrafo gerador do nosso G6. Agora, se eu escrevesse, vamos lá, 1, 2, 3 e 5. E escrevesse ele como estivesse lá. 1 para 2, 1 para 3, 3 para 5, 2 para 5. Tá. Nesse subgrafo aqui, 1, 2, 3, 5, ele possui as ligações, algumas ligações do original, mas ele não possui o mesmo número de vértices do grafo original. Então, esse subgrafo aqui, ele não é gerador. Ele não é um subgrafo induzido do original. Por quê? Porque faltam vértices nele. Então, mesmo que ele seja conexo, tenha as ligações do original aqui, isso aqui não é um subgrafo gerador. Esse aqui é. Então, ok, já sabemos o que é a árvore e já sabemos o que é um subgrafo gerador. Então, uma árvore geradora vai ser o conceito de árvore, né? Ele vai ser um grafo conexo que não possui ciclos, tem o número de arestas exatamente ao número de vértices menos 1, e o seu número de vértices é exatamente igual ao número de vértices do grafo original, porque ele é gerador, ele é um subgrafo induzido. Então, já sabemos como que pode ser, né, a cara de uma árvore geradora. Então, esses primeiros 2 passos são os conceitos, né? E o peso mínimo é o que a gente vai calcular no algoritmo. E lembrando, a gente só vai parar, né, no nosso algoritmo quando a gente tiver todos os vértices no conjunto de vértices rotulado. Tá? Aí agora eu vou abrir rapidinho para dúvidas, tá? Caso quem tenha. E eu vou apagar, enquanto isso, essa doideira que eu fiz aqui. Para a gente ir para o algoritmo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vou apagar aqui. E a gente vai para os conceitos agora do algoritmo de Prim. Né? Como que a gente vai determinar essa árvore geradora de peso mínimo?
através desse algoritmo para qualquer grafo. Tá? E lembrando, esse algoritmo é um algoritmo exato, tá? É um algoritmo guloso, ele vai de iteração a iteração, ele vai construindo a resposta dele, sempre acumulando informações. E quando ele termina, né, quando ele converge para o ótimo. Então, há certeza de otimalidade nesse caso. Então, como que ele funciona? Só um minuto que tem gente querendo entrar. Acho que foi. Foi. Então, como que ele funciona? Tá? E aqui já começam as dúvidas quando a gente vê os exercícios, as provas, né? De onde eu começo? Eu tenho esse grafo de 6 vértices e 10 arestas aí. De onde que eu começo? Eu preciso começar de algum lugar? Eu tenho origem? E a resposta é não, tá? A escolha do vértice inicial, ela é arbitrária, tá? Você pode começar do vértice 1, do vértice 2, da onde você quiser, tá? Desde que as iterações sejam feitas corretamente, tá? Mas você pode começar de qualquer lugar. Nas notas de aula, a gente começa pelo vértice 1, né? Que é o mais intuitivo, né? Mas não há qualquer necessidade para que se comece no vértice 1. Eu sugiro até que depois vocês tentem fazer esse mesmo exemplo partindo do vértice 2, partindo do vértice 5, bem distante do 1, do 6, porque vocês vão ver que a resposta vai ser a mesma e deve ser a mesma. Ela tem que ser a mesma, tá? Então, como que a gente inicia o algoritmo, né? É o passo 1. A gente está começando no vértice 0, né? Estamos começando no 1, perdão. E do vértice 1, a gente vai começar a construir a nossa árvore, né? Eu estou no vértice 1. Esse Czão, ele representa os vértices que eu estou rotulando a cada iteração. E o C' são os vértices que ainda precisam ser rotulados. O LST, né, é o comprimento da árvore até o momento, né, como a gente não incluiu arestas, né, no começo, né, na iteração inicial ela é 0, e o ST é o caminho da árvore, né? São quais arestas a gente está colocando na nossa árvore a cada iteração. Então, eu estou lá e comecei no 1. Aí, lá nas notas de aula, a gente apresenta lá que a gente seleciona a aresta de menor valor, dado o conjunto que eu tenho de vértices, já rotulados com os vértices não rotulados. Tá? Aí tem uma notaçãozinha matemática que quase sempre gera confusão. Aí eu vou fazer graficamente com vocês aqui que vai ficar super fácil. Então, ó, as linhas indicadas como azuis são as linhas em que eu posso adicionar as arestas na minha árvore, tá? E as que eu marcar de vermelho são aquelas que foram selecionadas para entrar na árvore, tá? Então, eu estou no vértice 1, passo 1. Estou no vértice 1, eu vou rotular esse vértice 1 e, a princípio, eu não tenho ainda peso nenhum na árvore.
Só que para a próxima iteração, eu preciso selecionar quais dos vértices que vão entrar na nossa árvore, né? Que é um por vez. Aí, como que eu faço isso? Eu olho para cada aresta que sai do vértice 1. Eu olho para as arestas adjacentes ao vértice 1. Que eu tenho de 1 para 2, eu tenho de 1 para 4, tenho de 1 para 3. Então, no meu passo 2, que eu já começo o algoritmo, eu preciso determinar qual a aresta que eu vou colocar na árvore, através de qual vértice vai ser rotulado e incluído na árvore. Aí, como que eu faço isso? Se é uma árvore geradora de peso mínimo, eu vou sempre escolher as arestas, as conexões, que têm menor valor das possíveis que eu tenho. Então, se eu estou no vértice 1, eu tenho essa lista de possibilidades. Eu tenho C de 1,2 que vale 5, C de 1,4 que vale 10, C de 1,3 que vale 4. Aí eu tenho essa lista vigente aqui. Dessa lista, quem é o menor? É o menor entre 4, 5 e 10. O menor é 4, né? Então, se o menor é 4, eu vou lá no vermelho e vou marcar. Ó, agora, eu estou incluindo essa aresta aqui. 1, 3. E nela, eu estou rotulando o vértice 3. Então, agora na minha árvore, eu já tenho o vértice 1, o vértice 3 e a aresta 1, 3. Aí a gente coloca formalmente lá. Passo 2 são as inclusões, tá? De arestas e vértices. Então, eu agora, além do vértice 1, eu agora tenho o vértice 3, então eu coloco lá o 1 e o 3. Me restam os vértices 2, 4, 5 e 6. E o meu comprimento da árvore é o comprimento que eu tinha, o anterior, que é 0, mais o comprimento que eu coloquei, que é a aresta que pesava 4. Então, 0 mais 4, 4. O LST vira 4. E o ST é a aresta que eu coloquei. A aresta que eu coloquei é 1 e 3. Tá? Ou 3, 1. A orientação não importa aqui. Aí, ok. Nesse ponto, eu terminei a iteração 1. Aí eu vou para a iteração 2. Na iteração 2, eu vou ter, eu continuo tendo as possibilidades C12, que vale 5, C14, que vale 10. Só que agora eu vou incluir as possibilidades que o vértice 3 me dá. São as arestas que têm os vértices adjacentes ao vértice 3. Né? As arestas adjacentes do vértice 3, que agora são o C23 e o C35. Então, lembrem-se, todas as linhas que eu marcar de azul, são as linhas que estão em aberto que podem ser colocadas na árvore. Reparem que eu não apaguei as linhas C12 e C14. Eu estou incluindo agora, além do C12 e C14, eu estou incluindo a C23 e a C35. Então, agora, na iteração 2, da lista que eu tenho de arestas possíveis para colocar na minha árvore, qual delas é a menor? Aí eu vou lá na lista, né, que é o mínimo entre 5, 10, 2 e 5. Quem é o mínimo deles? É C23, que vale 2. Então, se ela é o mínimo, eu vou marcar de vermelho, que agora essa aresta vai entrar na minha árvore.
entrar na minha árvore. E se eu coloquei essa aresta, é porque eu estou colocando o vértice 2. O vértice 2 na nossa árvore. Ok? Então, agora eu posso atualizar a nossa iteração 2, né? Eu vou ter os vértices rotulados, né? Os vértices na árvore. Vértice 1, 2 e 3. Vou ter um custo agora que eu vou somar. Ó. Esse primeiro era 0 mais 4 do LST. Aí agora eu vou ter um novo LST que eu vou somar aquela aresta que eu coloquei. Então, o novo LST aqui, ele vai ter que aparecer como o quê? 4 mais 2. Aí eu vou colocar, né, depois no C o 2 lá, 1, 2, 3. Aí eu vou tirar o 2 do C'. Vai ser 4, 5 e 6. E as arestas da minha árvore vão ser incrementadas, né? Se eu botei um 3, eu botei agora o 2, 3. 2, 3. Né? Lembrando que isso aqui é para K igual a 2. É assim que a gente faz manualmente. Mas eu trouxe aqui bonitinho para vocês. Olha lá, K igual a 2, LST vai ser 4 mais 2, 6. Está tudo ali. Beleza, K igual a 2 foi. Então, a nossa árvore até agora tem peso 6, tem os vértices 1, 2 e 3, e tem as arestas 1, 3, 2, 3. Aí agora eu vou lá de novo. Se eu coloquei o vértice 2, eu vou ter novas possibilidades para a minha árvore. Né? Se eu coloquei o vértice 2, peraí, qual cor que está? É azul. Os azuis são as arestas que ainda estão em aberto que a gente pode colocar. Então, se eu coloquei o vértice 2, eu tenho conexões entre 2 e 4 e 2 e 5, eu vou adicioná-las. Eu vou colocar lá. Então, eu tenho aqui na nossa lista mais duas arestas. Né? As arestas 2 e 4, 2 e 5. Aí eu vou para a nossa lista. A nossa lista está em aberto. 5, 10, 5, 2 e 4. Quem é o mínimo delas? Pode ser qualquer um dos valores iguais a 2. Só que aí eu pergunto a vocês. Se o C12 aqui, se ele fosse o menor, se fosse a menor aresta das nossas possibilidades. Tá? Suponha que aqui fossem 7, tudo 7. 7, 7, 7. O meu menor aqui seria 5. Aí eu ia vir aqui, ia ter que marcar aqui, né? C12 foi rotulado. Só que vocês conseguem ver que eu estou indo do 1 em vermelho, passando pelo 3, passando pelo 2 e voltando para o 1? Ou seja, se eu rotular, né? Se eu tentar rotular novamente o vértice 2, né? Adicionando essa aresta, eu vou ter formado ciclo. E lembrando a definição de árvore, árvores não contêm ciclos. Então, antes da gente
montar a nossa lista, para não ter erro, a gente vai lá e já risca, tá? Ah, Breno, mas o 5 não era o menor ali. Tudo bem, ele não é, mas poderia ser. Então, na dúvida, aí eu vou de roxo aqui agora. Na dúvida, como eu já tenho 1, 3 e 2, o 1 para 2 não pode. Então, eu risco. Então, ele já saiu da nossa lista de possibilidades. Mesmo que, nesse caso, ele não tenha sido o mínimo. Mas, fazendo isso, vocês evitam colocar arestas que formem ciclos, tá? Aí, ok. Então, tem lá a nossa nova lista, não é mais aquela. É o mínimo entre 2, 2 e 5. Esse 5 aqui já era. Ele não pode entrar. Então quem que é o mínimo? O mínimo é 2. Mas eu tenho dois valores 2. Aí, como sempre aqui, em caso de empate, a escolha é arbitrária, tá? A escolha é arbitrária. Exceto se no enunciado tiver escrito expressamente que seja adotado algum tipo de critério. Aqui nesse tipo de algoritmo, a gente não costuma fazer isso, tá? Aqui a escolha é arbitrária mesmo, tanto faz. Aí aqui, vocês poderiam optar por 2 e 4 ou por 2 e 5. Eu vou optar pela 2 e 5 porque os ciclos ficam mais fáceis de serem vistos. E eu vou mostrar por quê. Eu estou no vermelho já? Deixa eu ver. Tô. Aí eu vou marcar a aresta 2,5. Eu nem sei se é essa que está no gabarito. É essa? Não, está 2,4. Então, depois eu mostro para vocês como é que... Como é que a gente vai ver o ciclo ali. Vamos seguir o gabarito para não ter que refazer ele. Então, viu? No enunciado lá, na solução apresentada, ele optou pelo 4. Né? Pode ter sido critério de vértice com menor índice. Então, ele foi lá e colocou 2. Mas tanto faz. Se colocasse 2 aqui também, estaria certo. Aí ele botou o 2, 4. Rotulou o vértice 4. O vértice 4 agora está na nossa árvore. E na iteração 2, ele vai pegar... Na iteração 3, perdão, ele vai pegar o comprimento que a gente tem de 6 e vai somar o valor de 2 que a gente tinha de aresta de 2 para 4, ele vai somar lá, 6 mais 2, 8. Então, na próxima iteração, que é a iteração 3, ele vai ter comprimento de 8, a gente vai botar o vértice 4 no C, vai tirar o vértice 4 do C' e vai incluir a aresta 2, 4 na nossa lista de arestas, né? Que agora está em 1, 3, 2, 3, 2, 4. Aí, beleza, coloquei o vértice 4. Ao colocar o vértice 4, eu vou ter novas possibilidades. Vamos mostrar elas. Sempre em azul. A gente vai lá no azul. Coloquei o vértice 4, a gente tem arestas adjacentes ao 4 aqui. 4 para 6. 4 para 5. Aí agora, a gente pode olhar para ver se existe alguma possibilidade da gente formar ciclos e já tirar alguma das arestas que possivelmente possam fazê-lo, né? Então, vamos ver. Se eu colocar aqui
Se eu colocar esse vértice 2, será que ele forma ciclo? Acho que não, né? Ele não está retornando para caminho nenhum, né, que chegue no 5. Se eu botar esse daqui, será que ele forma ciclo? Também não. Se eu botar esse aqui, será que forma ciclo? Também não. Se eu botar esse aqui, também não. E se eu botar o 1, 4? Ó, se eu botar o C14 que vale 10, aí eu estou indo, ó, de 1 para 4, de 4 para 2, de 2 para 3 e estou voltando para 1. Ó. Então, só de eu ter essa possibilidade de C14, eu já posso formar ciclo. Então, o C14 está fora de cogitação. Eu posso riscar ele da lista para a gente nem pensar em errar. Tirei ele da lista. Antes de eu prosseguir, a Angélica pediu a palavra. Pode falar, Angélica. Sabe o que, professor? Porque quando você fala assim, esse aqui pode, eu não estou vendo qual que você está apontando. Vocês não conseguem ver essa lapiseira, não? Aqui? Só quando você risca. Ah, tá. Então, vou usar o apontador, então. Mas eu entendi, tá? Qual era o que forma ciclo. É só porque, às vezes, quando você está falando com a caneta, ele não aparece o mouse. Eu, pelo Olha menos, esse agora. você está vendo. Eu, Beleza. pelo menos, não estava vendo. Não sei se o restante da galera estava, mas eu não estava enxergando, não. Não sei se passa rápido. Não, é que ele é muito pequeno mesmo. Assim ele fica melhor. Boa observação. Helder, pode falar, Helder. Professor, só para confirmar então, toda vez que fechou um ciclo nesse algoritmo, a gente já desconsidera, independente dos valores dos caminhos, né? Exato. Porque pode acontecer de ele ser o menor da lista ali e na hora você colocar e não perceber. Isso é muito comum, muito comum. Então, eu já sugiro, percebeu, já arrisca logo, nem coloca na conta e evita de colocar ele nas contas futuras. Ok? Ok. Beleza. Então, a gente estava no vértice 4. Aí a gente percebeu que se numa eventual possibilidade, né? Numa possibilidade da gente incluir a aresta 1, 4, né? Essa aresta 1, 4 na nossa árvore já na nossa árvore atualmente construída, né? A gente poderia fazer esse caminho: 1 para 4, 4 para 2, 2 para 3 e 3 para 1. Então, a gente sairia de 1, do vértice 1, e ia voltar para o vértice 1. Isso é um ciclo. Se isso é um ciclo, uma árvore não contém ciclos, a gente pode riscar. Angélica, ainda tem dúvidas? É uma outra dúvida que surgiu agora. O seguinte, a depender da sua escolha, um segundo vértice pode formar ciclo. Como o senhor ia falar naquela hora ali, acabou escolhendo o 2, 4, né? Mas se você escolhesse o 2, 5, o 3, 5 seria um ciclo. Aí, nesse caso, o 3, 5, no final das contas, vai acabar sumindo depois, porque em alguma possibilidade ele formou ciclo, ou depende do caminho escolhido? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu optei pelo 4, né? Se eu tivesse optado pelo 5, aqui. Se eu tivesse aqui, em qual delas eu formaria ciclo? Então, eu não teria isso aqui, teria isso aqui. Exatamente. Então, Eu formaria o ciclo eu no teria 3, o ciclo. 5.
Isso, no 2, 3, 5. Isso. Aqui é um ciclo. Então, se eu tivesse optado pelo 5, eu já teria automaticamente riscado esse 5 aqui. E a resposta é sim, tá? Não importa qual caminho que eu tome, se eu tivesse começado do vértice 5 ou do vértice 2, eu teria uma série de outras combinações que formariam ciclos, tá? Diferente dessas aqui, mas que quando eu chegar na convergência do nosso método, ele vai ter evitado todos os ciclos e a árvore vai permanecer a mesma, tá? Aí eu trago como sugestão. Tenta fazer depois, que vocês vão ver que não faz diferença. Pode testar, vão ter outras arestas nesse caminho que formarão ciclos. Vocês podem riscar que no final a árvore vai ser a mesma, tá? Aqui sim, se fosse o 5, a gente riscaria aqui, mas como a escolha é feita entre mínimos excluindo ciclos, não importa qual configuração que a gente escolha aqui, como ele é guloso e aos poucos ele vai pegando aqueles que são menores, no final vai ser sempre a mesma árvore com o mesmo peso. Se der tempo, a gente pode até fazer ele rapidinho. Uma outra configuração. Mas nessa aqui eu vou bem sutil, tá? Para a gente entender como funciona. Então, lá, ao invés do 5 foi o 4. Aí no 4, a gente já descartou as possibilidades de ciclo e tem agora a lista com as seguintes arestas. 5, 2, 1 e 3. Dessa lista aqui, a gente vai tirar o mínimo. E o mínimo é 1. C de 4 e 5, que vale 1. Então, eu vou lá na canetinha, trocar para vermelho. Onde era azul, agora vai ficar vermelho. Eu vou botar a aresta 4, 5. Vou rotular o vértice 5. E vou atualizar a nossa memória de cálculo aqui. Vou colocar a iteração 4. Na iteração 4, eu coloquei o 4, 5. Né? Vou colocar o 4, 5 no ST. Vou tirar o 5 do C'. Vou botar o 5 no C. E vou atualizar o comprimento de 8 para 8 mais 1, que é 9. Vai ficar iteração 4, comprimento 9, coloquei o 5, está faltando só o 6, e a nossa árvore tem essa configuração. Até agora, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5. Aí, ok. Coloquei o 5. Quais as possibilidades que a gente tem agora? As possibilidades são as linhas em azul. Se eu coloquei o 5, o único que eu não tinha colocado até agora é a aresta 5, 6. Então, vou botar lá, tem peso 2. 5, 6. Aí daqui eu já posso cortar, né, aquelas arestas que formam um ciclo. E eu vou olhar para elas. Deixa eu botar no apontador. Aqui, ó. Se eu não optasse pelas que formassem ciclo, tá? A minha lista atual é essa aqui. Eu tenho 3, 2, 5 e 2. Bom, aí eu tenho, no mínimo aqui, entre 2, 3, 5 e 2, eu tenho 2. E eu tenho dois valores com 2, que é um empate. Aí eu poderia escolher a aresta 5, 6 ou a aresta 2, 5. Aí eu vou lá e escolho 2, 5. E esqueço do 6. Do 5, 6. Aí eu já tenho o n-1 número de arestas, esqueci que era árvore geradora, o 6 não entrou e eu coloquei esse 2, 5 aqui. Só que o 2, 5, se eu colocar 2, 5 aqui,
eu estou saindo do 2, estou indo para o 5, passando pelo 4, estou voltando para o 2. Eu tenho um ciclo aqui, 2, 5, 4. Inicio no 2, volto para o 2. E num outro exemplo, se eu colocasse o 3, 5 aqui. Ó, eu tenho 3, 5. Eu estou no 3, fui para o 5, aí fui para o 4, fui para o 2, voltei para o 3. Eu tenho um ciclo aqui, 3, 5, 4, 2. Os ciclos são, né, de comprimento 3, comprimento 4, comprimento 5, então tem que testar aos poucos. Se tiver na dúvida, faz isso que eu estou falando. Se ficar muito visível, que é o exemplo desses dois casos aqui, o C25 e o C35, nem precisa fazer esse risco que a gente faz aqui, tá? Só que esses estão bem na cara, tem alguns que não ficam. Eu já vou dar a palavra para o Renan, só vou riscar antes aqui. Então, ó, o C25 forma ciclo, cortei. O C35 forma ciclo, cortei. Para a gente não errar. Oi, Renan, pode falar. Eu tenho duas dúvidas, mas eu vou esperar terminar tudo o problema para fazer outra pergunta. A que eu tenho agora, professor, é o seguinte. Eu tenho que seguir uma lógica, porque, por exemplo, na última iteração, eu fui de 4 para 5, correto? Parei em 5. Uhum. Se o 46 ali, o C46, também valesse 2, eu poderia partir de 4 para 6 ou eu teria que ir automaticamente de 5 para 6? Tem alguma diferença para isso na questão da árvore? Sim, sim. Se aqui fosse 2, né? Isso. Eles teriam o mesmo valor, então eu poderia, em tese, sair de 4 para 6 ou de 5 para 6, né? Eu fico preso por estar no 5, ter obrigatoriedade de ir para o 6 a partir do 5 ou poderia partir do 4? Não. Aqui, todas as vezes em que houver empate, a escolha é arbitrária, tá? Tanto faz. Se fosse 4, 6, estava válido. Se fosse 5, 6, estava válido. O que não pode é ser os dois ao mesmo tempo, tá? É um Perfeito. dos dois. Porque senão faz o ciclo. Correto, beleza. Exatamente. Tranquilo. Na outra, mantém a tua mão ativada, que a prioridade é tua. Perfeito, obrigado. Então, aqui, já cortamos lá os ciclos. A gente já sabe os únicos caminhos que restam, né? As arestas que restam. A nossa lista agora só tem dois valores, né? O C de 4,6 e o C de 5,6. Vale 3 e vale 2. É o mínimo entre esses dois valores. O mínimo entre 2 e 3 é 2. A gente vai incluir agora na nossa árvore a aresta 5,6. E com isso incluir o vértice 6 na nossa árvore. A gente conseguiu agora rotular todos os vértices da árvore. Então, ela é uma árvore geradora. Ela é uma árvore porque não contém ciclos, né? Ela é um grafo conexo, né? Não existe separação entre qualquer um desses vértices, né? Vértices isolados ou conjunto de vértices isolados. E ela tem exatamente n-1 o número de vértices, né? 1 para 3, 3 para 2, 2 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. O número de vértices é 6, 6 menos 1, 5. Então, é uma árvore geradora. Atualizando a nossa memória de cálculo, a iteração 5 e a última, né? Por que a última? Porque a gente não tem mais vértices para serem rotulados. Todos os vértices do gráfico já foram rotulados. O C' é um conjunto vazio agora. Deixa eu colocar o apontador aqui. O C' é um conjunto vazio agora, né? Não existem mais elementos. Os conjuntos, o conjunto de vértices rotulados, né? Ou a serem incluídos na árvore, está completo, contém todos os vértices do grafo original. O comprimento foi atualizado, né? O anterior era 9, a gente incluiu a aresta 5,6 que vale 2, 9 mais 2,
11. E colocamos a aresta, né, que faltava da última iteração, que é a 5, 6, na nossa árvore. Então, a árvore está completa. Ela tem arestas 1, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 6. Aqui a ordem não importa, tá? Eu vejo com muita frequência que os alunos tentem partir a árvore de acordo com o último vértice que foi colocado. Então, por exemplo, do 3 aqui, ele fez 1, 3, 2, 3. Aí, na iteração seguinte, ele tenta partir do 3. Ou do 1, 3, ele tenta partir do 3 nessa aqui. Só que, diferente dos algoritmos de caminho mínimo, a gente não precisa partir do anterior, né, do vértice anterior que a gente está vindo. A gente tem todas as possibilidades de vértices em aberto desde que não formem ciclo. Então, a gente fez um 3 aqui, apesar de aqui ter 3, né? Ele não foi do 3 para o 2, do 1 para o 2, ele foi do 3 para o 2, aí depois do 2 ele foi para o 4, aí do 4 para o 5, do 5 para o 6. Aqui ele até seguiu alguma lógica baseada no vértice anterior, mas não necessariamente, tá? Ele não precisa fazer isso. Existem várias configurações de árvore que podem ser formadas que não necessariamente vão tomar como base o último vértice que a gente colocou aqui nessa configuração de árvore, né? Aqui ele termina no 3, começar no 3 aqui, ou ele termina no 3, tem que começar no 3 aqui. Então, isso não necessariamente vai ocorrer, apesar de ter ocorrido aqui. Tá? Isso é só uma consideração adicional que eu vejo muito em prova. Mas então é isso. Agora, Renan, pode falar. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso. Era porque daí eu estava pensando em algumas outras possibilidades, né? Vamos supor, professor, que o caminho mínimo fosse 1 para 3. Opa, peraí, volta. Tranquilo. Volta para não errar. O peso mínimo, desculpa. O peso isso, mínimo. Não é caminho mínimo. Cuidado. Isso, peso mínimo. É que eu tô com o anterior. O caminho do peso mínimo fosse 1 para 3. Após isso, a gente fosse do 3 para o 5. 5 para o 4. E 4 para o 6. O 2 ficaria sem alguma ligação. Eu posso, depois de terminar, entre aspas, fazer a menor ligação, independente seja do 1, do 3 ou do 4, ou do 5 no caso? Espera aí. Deixa eu desenhar para a gente ir certinho. Vamos de novo. Eu deixei para o final, porque senão podia causar dúvida no... Não, perfeito. 4, 5 e 6. Isso. Deixa eu marcar e a gente vai acompanhar com você. Tá, fala aí. Então, estou no 1, vou para onde? Isso. Para o 3. Para o 3. Aí, após isso, 5. 5. O 4. 4. E depois o 4 para o 6. 4 para o 6. Em teoria, eu não consigo partir do 6 para o 2, porque senão eu formaria ciclos, né? Eu posso fazer qualquer uma das ligações depois direto para o 2? Sim. Qualquer uma delas, desde que seja o mínimo. Ela seja mínima. Exato. Aqui a gente pode ter isso aqui do 3 para o 2. Isso. Ou do 4 para o 2. Perfeito. Ok? É porque eu estava olhando, você tinha dito no começo que a gente poderia começar de qualquer vértice. Aí daí eu comecei a dar uma olhadinha. Se eu começasse do 5, por exemplo, ele iria do 5 para o 4, porque é 1. E automaticamente iria para o 2, porque é 2, né? E o 6 ficaria isolado. Aí no final de tudo eu pegaria 5 para 6 por ser 2, né? 5 para 6, isso. Beleza, entendi. Não, então, já que a gente está aqui, vamos fazer então esse então. Só que eu vou fazer um pouco mais rápido e depois eu vou apresentar para vocês um jeito mais rápido ainda
mas é para conferir, tá? Não serve como memória de cálculo, pelo amor de Deus. Quando a gente pede lá, é essa memória de cálculo aqui, passo 1, passo 2, tá? Isso tem que estar na solução de vocês lá. Então, vamos tomar como base o exemplo do Renan, partindo do vértice 5. Então, canetinha, já vai ficar tudo... Não, vou trocar para o azul. Vai ficar no azul. Então, estou no vértice 5. Então, lá no Renan, estou no 5. Eu olho para a lista é 1, 2 e 2. O mínimo é 1, então vou de 4 para 5. De 5 para 4, perdão. Aí eu olho para a lista de novo agora. Aí eu tenho 5 para 3, que é 5, 5 para 6, que é 2, 5 para 2, que é 2, 4 para 2, que é 2, e 4 para 6, que é 3. Então, eu tenho o mínimo aqui, que é 2. Só que eu tenho 2 no 5, 6, no 2, 5 e no 2, 4. Então, a escolha tanto faz. Eu vou optar logo do 5 para o 6, que aí eu já mato 6. E ao colocar o vértice 6, eu não posso mais colocar nenhum, porque se eu colocar o 4 e 6, eu tenho ciclo. Aí eu volto para o que eu tinha antes. Eu tenho somente os vértices 4 e 5. Aí dos vértices 4 e 5 eu tenho 5, 2 e 2. Se eu tenho 5, 2 e 2, o mínimo é 2, eu tenho outro empate. Aí o empate fica a seu critério, né? Se vai ser 2, 4 ou 5, 2. Aqui tanto faz, tá? Vamos fazer diferente do gabarito. Ao invés do 2, 4, vamos 5, 2. 5, 2. Aí agora eu não posso mais o 4, senão eu formo ciclos. O 5 para o 3 está ativo ainda, mas eu coloquei todos os vértices do 2. Então, eu agora tenho na lista o C35, que vale 5, o C23, que vale 2, e o C12, que vale 5. O mínimo entre 2, 5 e 5 é 2. Então, vai o 2 de novo. De 2 para 3. Aí agora, qualquer outra configuração que eu colocar, de 2 para 4, 3 para 5, isso tudo vai formar ciclo. E só vai sobrar agora os que saem de 2 e de 3, que é um 2 que vale 5 e um 3 que vale 4 e, perdão, o 1, 4 que vale 10, que esse ainda está ativo, porque ele não vai formar ciclo. Se eu sair do 4, ele ainda não está formando ciclo. Então, sim, ele ainda está ativo. No nosso exemplo anterior, ele já tinha sido cortado, mas aqui não. Então, eu tenho na lista 5, 10 e 4. 5, 10 e 4, quem é o mínimo? É 4. Então, é o C13 que vale 4. Pronto, está aí. 1, 3, 2, 5, 4, 6. Um pouco diferente da nossa resposta, somente porque a gente, no caso do empate, optou pelo 2, 5. Se a gente não optasse pelo 2, 5, que vale 2, e optasse pelo 2, 4, que dá no mesmo, é o mesmo valor, o peso da árvore não altera, a gente tinha a mesma árvore. Olha lá, ó. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Então, não importa de onde começar, ela vai dar a mesma resposta, desde que todos os passos sejam executados corretamente. Tá? Aí beleza, esse é o algoritmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem árvore ótima aqui. Aí, tá. Isso foi o algoritmo de Prim. Aí, antes da gente partir, né, que a gente determinou a árvore geradora de peso mínimo. Só que tem um outro conceito que a gente apresenta no curso também, que é a árvore de caminhos mínimos, que eu vou trazer para vocês agora. Agora,
Mas antes disso, eu quero mostrar ainda a árvore geradora de um jeito mais rápido, né? Só para testar se o que vocês fizeram está realmente certo. Então, de olho nesse grafo aqui que está limpo. Tá? O que a gente faz na árvore geradora de peso mínimo? É sempre buscar as arestas que têm o menor peso. Então, era como se eu listasse todas as arestas do menor para o maior. Então, tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Então, eu ia fazer uma lista gigante, que eu só perderia tempo aqui, do 1 até o 10, e eu vou rabiscando ali, vou incluindo na minha árvore do menor para o maior, desde que não forme ciclo. Então, como que é essa lista? Essa lista é uma lista gigantesca lá, de 1 até 10, que não importa. Quem são os menores? O 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 10. Essa é a nossa sequência. Então, como o 1 é o menor e só tem ele já entrou na árvore. Espera aí. Eita, errei. Deixa eu apagar. O 1 só tem ele é o menor, ele entra na árvore. Automaticamente. Vamos lá. Então, C45 já entrou. Aí depois eu tenho 2. Aí eu vou colocando o segundo maior conforme eu consiga e eu não forme ciclos. Então, eu tenho esse 5, 6 aqui. Já posso colocar ele. Posso colocar porque ele não formou ciclos. Aí eu tenho mais duas opções de peso 2. Aí eu posso colocar um deles. Vou botar um deles. Coloquei. Aí na minha lista, eu ainda tenho o 2 como sendo o melhor candidato, né? Mas, se eu colocar esse 2, eu formo o ciclo 2, 4, 5. Então, esse 2 não dá para colocar. Espera aí. Espera aí, gente. Voltei. Esse 2 não dá. Aí é o que a gente faz lá com aquele risco. Aí esse 2 não dá. Esquece esse 2. Aí eu continuo na lista. Depois do 2 vem quem? O 3. O 3, se eu colocar, ele forma ciclo? Ele forma. Então, esse 3 aqui não dá. Então, pulo 3. Depois do 3. Espera aí, alguém colocou... A tela está parada? A tela está parada, gente? Não, só não tá aparecendo o apontadorzinho igual antes. Tá, mas os riscos, os azuis estão aparecendo? Tá, então sim. Tá, então tá certo. Então, eu fui do menor 1, é o primeiro menor. O segundo menor é o 2. Eu tenho várias opções de 2. Aí eu consegui colocar 2 das 3, né? A terceira, que é o C35, não dá porque ele forma ciclo. Aí o próximo menor é o 3. Esse próximo menor, o 3, eu não consigo colocar porque ele já forma ciclo. Ele forma o ciclo 4, 5 e 6. Então, eu risquei o C46, que tem peso 3. Aí eu vou para o próximo menor, né? Quem é o próximo menor? É o 4. Né? 1, 2, 3, 4. Esse 4 dá para colocar. Esse 4 está aqui, é o C13, que vale 4. Esse 4 dá. Aí depois do 4 vem quem? Vem o 5. Eu consigo colocar o 5? Opa, peraí, que eu errei, peraí. Volta. Tem o 2 ainda ali, gente. Volta. Volta. Olha, não engano. Volta para o 2.
Vamos lá. Deixa eu botar o apontador de novo. Ó, eu tenho a lista começa do menor para o maior. O menor é o 1. O 1 só tem ele, consigo colocar. Coloquei, 4 e 5. Aí o segundo menor é o 2. Aí eu vou tentando colocar 2 até que não dê mais ou que forme ciclos. Então, coloquei o C56, que vale 2 aqui, não formou ciclo. Aí coloquei o C24, que vale 2, não formou ciclo. Aí o C35 eu não consigo botar porque ele forma ciclo. Então esse não dá. Mas eu tenho mais um ainda, tenho o C23, que eu tinha pulado. C23 vale 2, então ele também vai. Aí do 2 eu vou para o 3, né? que eu não tenho mais peso de valor 2. Eu tenho 3. Mas o 3, se eu colocar aqui, ele forma ciclo. No C46, ele forma o ciclo 4, 5 e 6. Então não dá. Aí eu vou para o 5, né? Não, eu estou no 3. Estou no 3, eu vou para o 4. No 4 dá para colocar? Vamos ver ali. Deixa eu trocar a cor. No 4. C13 vale 4. Se eu colocar ele forma ciclo? Não. Então, eu marco lá. Aí depois do 4 vem quem? Vem o 5. O 5, eu consigo colocar? Não, ó, porque se eu botar o C35, ele forma o ciclo 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4. Então não dá. Se eu botar o C12, eu consigo esse 5? Não, porque ele forma o ciclo 1, 3, 2. Então não dá. E o último, C14, 10. O C14 que vale 10, se eu botar, eu vou sair do 1, vou no 4, volto para o 2, volto pelo 3, chego no 1 de novo. Então, C14 não dá também. Então, essa é uma forma de conferir mais rápido se o que vocês fizeram está certo. Eu sugiro dar uma olhada com calma, porque ajuda bastante. Mas, eu repito, não serve como memória de cálculo. Isso não é memória de cálculo, ok? Está na dúvida? Ah, será que eu esqueci alguma coisa? Será que está certo? Façam isso que aí dá para conferir. E é bem rápido. A Renata tinha colocado aqui, eu não tinha visto. Ainda tem outro 2, o C23. Exatamente, Renata. Que tinha faltado. Eu só vi depois. Mas é isso. Dá para conferir rápido, mas vou repetir, não serve como memória de cálculo. A memória de cálculo é aquela que a gente fez lá atrás. Aí eu vou apagar isso. E vou apresentar para vocês como que a gente constrói uma árvore de caminhos mínimos. A gente construiu a árvore geradora de peso mínimo, e essa é a árvore geradora, quer dizer, é a única das árvores, tá? Que contém todos os vértices. Essa aqui, tá, gente? Essa aqui que tem peso 11. Ela é a única das árvores geradoras que tem o menor peso, tá? Salvo se eu tiver o caso de empate, que aí sim ela tem outro valor, que seria, ao invés do 1, 3, 2, 4, 5, 6, seria 1, 2, 5, 1, 2, 5, 4, 5, 6. Mas só porque tem esse caso de empate. Se não, essa vai ser a única árvore geradora que tem esse peso, e esse peso é o menor. Só que, como eu disse, existem outras árvores, tá? Para um mesmo grafo. E existem outras árvores geradoras também, mas que não são necessariamente de peso mínimo. Eu agora vou mostrar para vocês. Para esse mesmo grafo, a gente pode calcular os pares de origem e destino dele, tá? Como se a gente estivesse calculando o caminho mínimo.
Aí, para não perder tempo, eu fui lá no algoritmo de Floyd, tá? Essa aqui é a iteração 6 do algoritmo de Floyd. É a última iteração. Ó, K igual a 6. E a última por quê? Porque eu tenho 6 vértices, tá? A convergência para o método, né, para o algoritmo de Floyd, é o número de vértices, né? O número de iterações necessárias é igual ao número de vértices que eu tenho no grafo. Então, toda vez que eu quiser saber, de fato, cada valor de distância mínima e a rota entre cada par de origem e destino, eu tenho que ir na última tabela, tá? Na última iteração. E eu tenho duas tabelas. A primeira tabela é a de distâncias mínimas. Essa, de fato, é de distâncias mínimas. E a segunda, que é do lado dela, é a matriz de rotas ou roteamento. Aí aqui tem que lembrar que esse grafo ele é não orientado, tá? Então, tanto faz se eu estou indo de I para J ou de J para I, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tanto faz, tá? Vocês podem ver, ó, a distância de 1 para 6 é 9, a distância de 6 para 1 é 9. Tá? Esse grafo é simétrico, então tanto faz. Aí aqui eu trouxe para vocês, ó, encontre a árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1, esse carinha aqui, né? Para a rede do exemplo 5, que é essa aqui. Então, o que eu quero desse exemplo? Eu quero que vocês determinem todos os caminhos mínimos que partem do vértice 1. Todos os caminhos mínimos que partem do vértice 1, a gente chama de árvore de caminhos mínimos para o vértice 1. E vocês vão ver que isso é uma árvore, tá? Ela também é geradora, tá? Mas ela não necessariamente tem peso mínimo, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Como que a gente lê essa matriz do algoritmo de Floyd? Se a gente quer saber as distâncias a partir do vértice 1, eu vou olhar na linha 1, né? Vou olhar na linha 1. E eu vou ver quais as distâncias de 1, né, do vértice 1 para os demais, né? Já que eu estou indo nessa direção, apesar do grafo não ser orientado, eu preciso de alguma orientação para fazer essas distâncias. Então, eu estou partindo do 1. Do 1 para 1, ele já está lá, tem custo zero. Então, do 1 para 1, a matriz de roteamento, ela dá o predecessor imediato. Tá? Aqui ele fala, eu estou indo de 1 para 1 e o predecessor imediato de 1 é 1. Ou seja, eu estou no 1, estou tentando ir para ele mesmo e o predecessor imediato dele é ele mesmo. Então, assim, é só uma forma de dizer que quem precede 1 é ele mesmo, né? Já que eu estou indo num loop, né? Na verdade, num laço, de 1 para 1 mesmo, de 1 para ele mesmo. Então, aqui é indiferente. Ele tem custo zero e quem vem antes dele é ele mesmo. Então, nem se aplica. Então, estou no 1, tem custo zero, é ele mesmo. De 1 para 2, aí sim a gente já tem alteração. De 1 para 2, a gente tem um custo 5. Né? E essa é a distância mínima. Aí a gente precisa saber se essa distância ela é
ela é de 1 para 2 diretamente, né? Saindo de 1 diretamente para 2, ou se ele passa por algum caminho alternativo. Aí a gente vai ver isso na matriz de roteamento. A matriz de roteamento diz que o predecessor imediato de 1 para 2 é 1. Ou seja, eu estou indo de 1 para 2 e quem precede o 2 é o 1. Então, se eu estou indo de 1 para 2, o predecessor imediato do 2, que é para onde eu estou indo, é 1, significa que eu estou indo direto do 1. E eu posso confirmar isso com o valor do custo, que é 5. Ó, 1 para 2 é 5, tem esse custo aqui ó, de 5, que aparece lá, e o predecessor imediato, quando eu vou para 2, é 1. Então, está aqui. Então, a distância mínima de 1 para 2 é 5 e passa diretamente de 1 para 2. Então, está aqui. Eu já tenho a primeira perna, que é a distância mínima de 1 para 2. E eu vou construindo para cada um dos vértices saindo de 1. Aí quem é o próximo? É o 3. Bom, quanto vale a distância mínima de 1 para 3? De 1 para 3 vale 4. Vale 4 e o predecessor imediato vale 1. Ó, distância 4, predecessor imediato vale 1. Então, se eu estou indo de 1 para 3 e o predecessor imediato do 3 é 1, então estou indo direto de 1 para 3. E a gente consegue conferir, né? A distância mínima é 4 e é justamente a distância direta de 1 para 3. Então, de 1 para 3 é isso aqui. É 4. E de 1 para 4? De 1 para 4, a distância é 7. E o predecessor imediato de 1 para 4, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A distância de 1 para 4, a distância mínima de 1 para 4 é 7. E o predecessor imediato do 4 é o 2. Então, eu estou indo de 1 para 4 e estou passando por 2. Então, estou indo de 1 para 4. Ó. Quem é o predecessor de 1 para 4? Ele está dizendo que é 2. Então, tem algum caminho que eu estou indo de 1 para 4, eu estou passando por 2. Será que isso aqui eu já sei que acontece, que é o predecessor imediato do 4, é o 2, que está dizendo aqui. Mas, existe algum outro caminho do 2 para o 1? Aí eu vou para o predecessor de 1 para 2. O predecessor de 1 para 2 está aqui, ó, é 1. O P de 1, 2 é 1. Ou seja, o predecessor imediato de 1 para 2 é 1. É como se eu tivesse isso aqui. Eu estou indo de 1 para 2 e não tem ninguém entre eles. O predecessor imediato de 2 é 1. Então, se eu já tenho isso computado, eu já sei que eu tenho isso aqui. Então, para ir de 1 para 4, eu estou passando por 2. E tem que dar 7. Estou indo de 1 para 4. 1 para 2 vale 5. E 2 para 4 vale 2. Somei deu 7. Então, está aqui. De 1 para 4 passa por aqui. E de 1 para 5 agora. De 1 para 5, o custo é 7. E o predecessor imediato de 5 é 2. O P de 1, 5, ele vale 2. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Está fazendo barulho. Tem gente no lado. Só um minuto. O predecessor de 1 para 5 é 2. Então, eu estou indo de 1 para 5 e eu estou passando por 2. O predecessor imediato do 5 é o 2. E quem é o predecessor imediato de 1 para 2? A gente já calculou, é 1. Então, é direto. Então, eu estou indo de 1 para 2
E do 2 eu estou indo para o 5. Então é isso aqui. Estou indo do 2 para o 5. E se eu somar dá 7, não dá? 5 lá, mais 2 desse daqui, 7. Beleza. Agora o que falta é de 1 para 6. A distância mínima de 1 para 6 é 9. E o predecessor imediato de 1 para 6, né, que é o predecessor imediato de 6, é isso aqui, ele está dizendo que é o 5. Ou seja, eu estou indo de 1 para 6. 1 e 6. Aí ele fala que o predecessor imediato de 6 é o 5. Mas e o 5? Como que eu faço para chegar no 5? É o predecessor de 1 para 5. Que a gente já calculou aqui, ó. Que é 1, 2, 5. Então, o predecessor de 1, 5, ou seja, o predecessor imediato de 5 é 2. Eu vou botar o 2 aqui. 2 para 5. E o do 2, e o do 1 para 2, vindo de 2? Vindo de 1, perdão. É o próprio 1. Que está calculado lá em cima. Esse aqui. Então, de 1 para 6, eu estou passando por 2, depois por 5, depois por 6. Que tem que dar os 9. Então, é 5 do C1, 2, mais 2 do C2, 5, 7, mais 2 do C5, 6, dá 9. Então, eu estou fazendo isso aqui. Que era isso que faltava. Então, vejam, isso é uma árvore de caminho mínimo. É uma árvore geradora de caminhos mínimos. Tá? E por que é geradora? Possui os mesmos números de vértices. Por que é uma árvore? Porque possui n-1 arestas, né? Possui o número de vértices menos 1 em termos de aresta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas e 6 vértices. Só que essa árvore de caminhos mínimos, ela tem peso quanto? Quanto é o peso dessa árvore? O peso da árvore é o custo, né, ou o peso dos arcos ou arestas. É só somar aqui. Vou pegar o apontador. Quem é o peso? O peso é a soma de cada aresta. Então, é 5 mais 4, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15. Então, o peso dessa árvore, que também é geradora, também é uma árvore, o peso dela é 15. E esse peso é maior que o peso da árvore que a gente calculou, que era 11. Aqui. O peso aqui era 11. O que pode acontecer é que, em alguns casos específicos, o peso de uma árvore geradora de caminhos mínimos, ela é igual, né? Ela é, na melhor das hipóteses, igual ao peso de uma árvore geradora de peso mínimo, tá? Na melhor das hipóteses. O que é mais comum de acontecer é que o peso das árvores de caminhos mínimos seja maior que a árvore geradora de peso mínimo. Então, eu trouxe um exemplo de como ler a tabela final do algoritmo de Floyd e montar uma árvore de caminhos mínimos também. Salvo engano, nas provas tinha também um exercício para modelar esse tipo de árvore. Tá? É um caso genérico para caminhos mínimos. Você determinar todos os caminhos mínimos saindo de uma mesma origem. Que aqui era sair do vértice 1, mas você pode sair de qualquer vértice. Você pode fazer árvores geradoras de caminhos mínimos para qualquer vértice. E, em seguida, agora,
eu vou fazer a do vértice 5. A do vértice 5. Eu agora vou fazer a árvore de caminhos mínimos do vértice 5. Oi, Renan, pode falar. Só para ter certeza, essa tabela final aqui foi obtida na iteração 6. Então, você fez todo o algoritmo de Floyd para poder chegar nessas duas tabelas finais e, a partir daí, conseguir entrar nessa análise da árvore, né? Exato. Isso mesmo. Beleza? Aí agora é a mesma coisa. A gente já tem a tabela pronta. Vou escrever de novo. Ó. Aqui é distâncias mínimas. E aqui, roteamento. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu quero a árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 5. Então eu quero, com a origem no vértice 5, determinar todos os caminhos mínimos que partem do vértice 5. Ou seja, os caminhos mínimos com origem no vértice 5 e destino em cada um dos demais vértices. Aí, como que a gente vai determinar isso com a tabela que a gente tem do algoritmo de Floyd? Na sexta iteração, que é a iteração correta para a gente analisar isso. A gente vai na linha do vértice 5, né? Já que eu estou partindo do vértice 5 e quero chegar nos demais. Mesmo que nesse gráfico a gente não tenha orientação das arestas. Mas eu preciso de uma origem e de um destino, eu preciso de uma mínima orientação para ler a minha tabela. Então, eu vou na linha 5, já que é o vértice 5 que é a origem, e vou do 5 para os demais. Então, estou lá. Nas distâncias, eu vou pegar a linha 5, e nas rotas, eu vou pegar a linha 5. Só que eu vou ter que fazer um a um, né? Então, como que eu faço? Na linha 5, né, que representa o vértice 5, quando eu vou para o vértice 1, ou seja, de 5 para 1, eu tenho distância que vale 7. Mas eu tenho rota que diz que o predecessor imediato é 2. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho P de 5, 1, vale 2. O que isso significa? Significa que o predecessor imediato de 1 é 2. Então, como que eu escrevo? É o equivalente a isso aqui. Eu estou em 5, estou indo para 1. O predecessor imediato do 1 é 2. E agora eu vou precisar saber quem é o predecessor imediato de 2 quando eu estou indo de 5 para 2. Então, eu vou ficar praticamente desfilando naquela tabela, naquela tabela de rotas. Ó, eu não consegui determinar qual é a rota de 5 para 1 sem antes saber a de 5 para 2. Então, eu não termino de 5 para 1, vejo primeiro a de 5 para 2. Na de 5 para 2, ele está dizendo que quem é o predecessor imediato na linha 5, coluna 2. Olha, linha 5, coluna 2. É 5. Predecessor imediato de 5, 2 é 5. Ou seja, o predecessor imediato do 2, quem vem imediatamente antes do 2, é o 5. Ora, se eu estou indo de 5 para 2 e o predecessor imediato do 2 é o 5, eu estou indo do 5 direto para o 2. Então, quem é o predecessor imediato do 2 é o 5. Então, eu já sei que a rota
de 5 para 1 não é direto, de 5 para 1 ela passa por 2. Então, eu vou lá no 5, vou marcar 5 indo para 2 e 2 indo para 1. Vamos ver se a conta bate. Quanto vale a distância de 5 para 1? 7. Se eu somar 5 para 2, 2, mais 2 para 1, 5, 5 mais 2, 7. Bateu. Então, tá certo. E automaticamente eu já peguei a distância de 5 para 2, que vale 2, e o predecessor imediato é o 5, ou seja, está indo direto de 5 para 2, que é, deixa eu botar o apontador laser, ó, linha 5, coluna 2, linha 5, coluna 2, custo 2, predecessor imediato do 2, de 5, 2, é 5, então é o próprio 5, ou seja, eu estou indo direto de 5 para 2, que é isso aqui. 5 para 2 vale 2. De 5 para 1, eu não tenho caminho direto, de 5 para 1. Então, eu preciso de um caminho alternativo. O caminho alternativo passa por 2. Por isso, o predecessor de 2, 1... o predecessor de 5, 1 é 2. Porque quando eu falo predecessor de 5, 1, eu estou falando que 2 precede imediatamente o destino. Então, o 2 precede imediatamente o 1. Então, estou indo de 5 para 2, estou indo de 5 para 1, passando por 2. Essa é a lógica. Então, a gente já calculou. 5 para 1, 5 para 2, agora 5 para 3. 5 para 3 tem distância mínima 4. E tem predecessor imediato de 5, 3 igual a 2. Aí eu vou escrever para ficar mais claro. Predecessor de 5, 3 é igual a 2. Se o predecessor de 5, 3 é 2, eu estou dizendo que o predecessor imediato do 3 é o 2. E é o equivalente a, eu estou indo de 5 para 3, e antes de chegar no 3, eu estou passando pelo 2. E para chegar no 2, eu tenho caminho direto ou caminho alternativo? Não, tenho caminho direto, é 5, 2. Se eu estou no 2, o caminho mínimo já é entre 5 e 2. Então, eu não tenho mais nenhum caminho alternativo entre eles, é um caminho direto. Então, para eu chegar no 3, eu estou indo no 2 e estou indo para o 3, que é isso aqui. E vejam se não faz sentido. A distância mínima não é 4? A distância mínima é 4. Eu vou para o apontador de laser. A distância mínima 5 para 3 é 4. Mas repare que eu tenho caminho direto de 5 para 3, que é 5. Só que esse caminho alternativo passando por 2, ele vale 4. 4 é menor que 5. Se eu estou falando de distância mínima, esse 3, 5 se torna obsoleto, né? E o melhor caminho que eu tenho não é o caminho direto, é um caminho alternativo passando por 2, que vale 4. Então, esse é o caminho mínimo de 5 para 3. É agora de 5 para 4. Vou trocar a canetinha. 5 para 4. 5 para 4, a distância vale 1. E o predecessor de 5, 4 é 5. Ou seja, vamos lá, P de 5, 4 é 5. Então, estou dizendo que o predecessor imediato de 4 é 5. Se eu estou indo de 5 para 4 e quem vem antes do 4 é o 5, significa que eu estou indo direto de 5 para o 4. Estou indo de 5 para 4. Quem vem antes do 4, o predecessor imediato do 4 é o 5. Então, estou indo direto de 5 para o 4. Que é justamente isso aqui, onde ele vale 1. Mais o que? Vamos ver.
aqui, agora do 5 para o 6. Do 5 para o 5 não precisa. Do 5 para o 6, ele vale 2. Do 5 para o 6, ele vale 2. E o predecessor imediato de 5, 6 é o 5. Então, quem vem antes do 6 é o 5. Então, eu estou indo direto do 5 para o 6. Sem intermediários, que vale 2. Então, essa é a árvore de caminhos mínimos. Essa é a árvore de caminhos mínimos que partem do vértice 5, né? Aí a gente pode computar o peso dessa árvore saindo do 5. Quanto vale o peso dessa árvore saindo do 5? A gente vai somar aqui. A gente tem 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. Então, o peso da árvore de caminhos mínimos que partem do vértice 2 tem peso 12. E ela é uma unidade maior que a árvore geradora de peso mínimo. Então, a gente não encontrou um equivalente para a árvore geradora de peso mínimo. E isso demonstra realmente que, se a gente quiser o menor peso global na árvore, né? Se o enunciado solicita isso de alguma forma, o menor peso global na árvore é obtido, né, através da árvore geradora de peso mínimo e tem o algoritmo apropriado para isso. Tá? A gente não usa a árvore de caminho mínimo para isso. A gente usa a árvore de caminhos mínimos para outros motivos, igual que a gente viu na PX1. Tá? E isso encerra o que eu queria mostrar hoje para vocês. Acho que por hoje é só, né, gente? Vocês querem dormir, né? Eu também já falei demais. Oi, Rafael, pode falar. Professor, uma última pergunta. Essa D2, o arquivo que a gente vai entregar para o senhor, vai ser um PDF ou vai ser um arquivo salvo desse programa que o senhor falou? Vai ser desse programa. É só o arquivo modelado nesse programa. Tá? Mas calma, tá? Calma. Assiste essas videoaulas. Deixa a D para a semana que vem, que a gente vai conversar tudo dela, tá bom? Tá, beleza. Boa noite. Valeu. Então, pessoal, boa noite aí. Hoje foi bem mais longo, deu para a gente conversar tanto sobre matéria quanto outros aspectos. Está todo mundo ciente do que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Se vocês conseguirem se organizar, ótimo, a gente muda. Se não deixarem também, a gente toca como está, vamos tentar. Não é para desistir, não. E até a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, mesmo horário, 20h30, nós vamos revisar os enunciados das ADs. Vamos conversar sobre o formato de entrega da AD2, o que vocês precisam fazer na AD2. E as videoaulas do software que a gente tem pronta também. Tá beleza? Uma boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação agora.